Durante a faculdade, participei de um programa de estágio em capelania. O hospital era afiliado à minha igreja, um lugar de cura para o corpo, e esperávamos para a alma. Eu era jovem, cheio de teorias teológicas e com uma compreensão ainda imatura sobre o sofrimento humano. Minha tarefa era simples: visitar os pacientes, oferecer uma oração, uma palavra de conforto, ou apenas ouvir. Era um trabalho que me colocava frente a frente com a fragilidade da vida todos os dias. Eu via pessoas lidando com diagnósticos terríveis, com a dor da perda e com o medo do desconhecido. Cada quarto guardava uma história, cada olhar pedia por um pouco de esperança. Eu cresci em um lar cristão, onde a fé era o alicerce de tudo. A ideia de Deus sempre esteve presente, como um pai amoroso e protetor. O hospital, no entanto, começou a desafiar essa visão simplista. Como conciliar um Deus bom com tanta dor? Foi nesse cenário que conheci um senhor idoso internado com uma pneumonia grave. Seu prontuário dizia apenas seu nome, idade e a razão da internação. Ele era quieto, com olhos que pareciam carregar o peso do mundo. Sentei-me ao lado de sua cama, me apresentei e perguntei como ele estava se sentindo. A conversa começou lenta, mas logo se transformou em uma das lições mais profundas que já recebi na vida. Aquele homem, com sua voz fraca e corpo frágil, era um sobrevivente do Holocausto. Ele não era apenas um paciente com pneumonia, era uma testemunha viva de uma das maiores atrocidades da história da humanidade. A atmosfera do quarto de hospital, antes apenas um espaço clínico e estéril, de repente ganhou uma densidade histórica e emocional que me deixou sem ar. Eu, com meus 20 e poucos anos e minhas preocupações triviais, estava diante de alguém que havia caminhado pelo inferno na terra e sobrevivido para contar a história. Aquele encontro não estava nos meus planos, mas estava claro que ele mudaria para sempre a minha percepção sobre a vida, a dor e a fé. A presença dele era magnética. Havia uma dignidade em seu silêncio, uma força que transcendia a doença que o afligia naquele momento. Ele parecia carregar não apenas suas próprias memórias, mas as memórias de milhões de outras pessoas. Eu senti uma responsabilidade imensa naquele momento, a de ser um ouvinte atento e respeitoso. A capelania, que até então eu via como um dever a ser cumprido, tornou-se um privilégio sagrado. Eu não estava ali para oferecer respostas prontas, mas para receber o testemunho de uma vida marcada pela tragédia, mas também por uma resiliência inexplicável. Aquele encontro estava apenas começando. Ele começou a contar sua história com uma calma assustadora. Falou de sua adolescência em uma pequena cidade na Polônia, de uma vida simples, mas feliz, abruptamente interrompida pela invasão nazista. Sua família foi forçada a deixar tudo para trás. Ele descreveu a confusão, o medo e a separação brutal na plataforma de um trem. Foi a última vez que viu seus pais e sua irmã mais nova. Ele foi enviado para um campo de trabalho forçado, um lugar onde a humanidade era sistematicamente destruída. Sua voz não vacilava, mas seus olhos se perdiam em um passado distante, revivendo cada detalhe doloroso daquela jornada de horror. As condições no campo eram indescritíveis. Ele falou da fome constante, uma dor que corroía o estômago e a alma, transformando homens em sombras de si mesmos. Descreveu as doenças que se espalhavam como fogo, a falta de higiene, os piolhos, a disenteria. Mencionou o frio cortante do inverno, que congelava os corpos mal vestidos nos beliches de madeira. O trabalho era exaustivo, brutal, realizado sob a vigilância sádica dos guardas. Qualquer sinal de fraqueza era uma sentença de morte. O medo era um companheiro constante, um zumbido incessante que nunca o abandonava, nem mesmo nos breves momentos de sono. Ele contou sobre a perda de amigos, pessoas que se tornaram sua única família naquele inferno e que desapareciam de um dia para o outro. A morte era banal,
uma ocorrência diária que endurecia os corações, mas nunca deixava de doer. Ele sobreviveu, segundo ele, por uma mistura de sorte, teimosia e pequenos atos de bondade trocados secretamente entre os prisioneiros. Uma migalha de pão compartilhada, uma palavra de encorajamento sussurrada na escuridão, um olhar de compaixão. Eram gestos minúsculos de humanidade que o lembravam de que ainda era um homem, não apenas um número tatuado em seu braço. Após a libertação pelos aliados, ele era um esqueleto ambulante, um jovem com a alma de um velho. As cicatrizes físicas poderiam até cicatrizar, mas as emocionais eram feridas abertas que o acompanhariam para sempre. Ele conseguiu imigrar para os Estados Unidos, onde lentamente reconstruiu sua vida. Casou-se, teve filhos, trabalhou duro, mas as noites eram frequentemente povoadas por pesadelos. O som de um trem, o latido de um cachorro, o cheiro de fumaça, tudo podia transportá-lo de volta para aquele lugar de escuridão. Ele vivia no presente, mas uma parte dele jamais deixou o campo de concentração. Depois de ouvir seu relato, um silêncio pesado preencheu o quarto. Eu estava chocado, comovido e profundamente perturbado. Todas as minhas certezas teológicas pareciam frágeis e insuficientes diante da magnitude de seu sofrimento. Reuni coragem e fiz a pergunta que queimava em minha mente. A pergunta que muitos fazem em momentos de dor extrema. Depois de tudo o que o Senhor passou, de perder sua família, de testemunhar tanta crueldade, o Senhor ainda acredita em Deus? Eu esperava uma resposta de raiva, de dúvida, talvez até de negação. Eu mesmo, em seu lugar, não saberia o que responder. Ele me olhou com uma serenidade surpreendente, um leve sorriso se formando em seus lábios cansados. Sua resposta não foi a que eu esperava, e ela ressoa em minha mente até hoje. Meu jovem, ele disse suavemente, minha fé não é sobre Deus me livrar do sofrimento. Minha fé é sobre Deus estar comigo no sofrimento. Aquelas palavras me atingiram como um raio. Ele explicou que, nas noites mais escuras e frias do campo, quando sentia que não aguentaria mais um dia, ele orava. Ele não pedia para ser salvo ou para que seus inimigos fossem punidos. Ele pedia apenas pela presença de Deus, por força para respirar mais uma vez. Ele continuou, dizendo que Deus estava ali, no pedaço de pão compartilhado, no abraço secreto de um amigo, na vontade de viver mais um dia para poder contar ao mundo o que aconteceu. Deus não estava nos portões do campo impedindo a entrada do mal, mas estava dentro dos barracões, no coração daqueles que se recusavam a perder a humanidade. Sua fé não era uma transação, onde ele se comportava bem em troca de bênçãos. Era um relacionamento, uma certeza íntima da presença divina mesmo quando todas as evidências externas pareciam gritar o contrário. Deus não o abandonou. Ele sofreu com ele. Essa perspectiva transformou completamente meu entendimento. A fé daquele homem não era um escudo mágico contra a dor, mas uma âncora que o mantinha firme em meio à tempestade mais violenta. Ele não via Deus como um poder que deveria intervir e resolver todos os problemas, mas como uma presença constante que lhe dava força para suportar o insuportável. Para ele, a pergunta não era: onde estava Deus em Auschwitz? Mas, onde estava o homem? Foi a humanidade que falhou, que escolheu o ódio e a destruição. Deus estava lá, chorando com suas criaturas e sustentando aqueles que, contra todas as probabilidades, ainda buscavam por ele na escuridão. A lição daquele encontro não foi apenas teológica, foi profundamente prática. Se a fé se manifesta na presença de Deus em meio ao sofrimento, então nosso chamado como cristãos é sermos a manifestação visível dessa presença na vida dos outros. Jesus não passou seu tempo nos palácios ou entre os poderosos. Ele caminhou entre os doentes, os marginalizados, os que sofriam. Ele tocou os leprosos, comeu com os pecadores
e chorou com aqueles que choravam. Ele foi a encarnação do amor de Deus, um amor que não se afasta da dor, mas mergulha nela para trazer cura e esperança. Aquele sobrevivente, com sua história de dor e resiliência, me inspirou a repensar meu propósito. A vida não é sobre acumular bênçãos para mim mesmo. Não é sobre construir meu próprio reino de conforto e segurança. É sobre servir. É sobre usar as mãos que temos para ajudar, os ouvidos para ouvir e o coração para amar aqueles que estão sofrendo ao nosso redor. É sobre ser um agente da graça de Deus em um mundo quebrado, oferecendo um copo de água fria, uma palavra de encorajamento, um ombro para chorar. É ser Jesus para alguém que precisa desesperadamente encontrar esperança. Muitas vezes, nós criamos barreiras. Julgamos as pessoas por suas escolhas, sua aparência, sua história. Decidimos quem é digno do nosso amor e da nossa ajuda. Mas o amor de Deus não conhece essas fronteiras. O sobrevivente do Holocausto era judeu, e eu, um jovem capelão cristão. Naquele quarto de hospital, nossas diferenças não importavam. O que importava era a nossa humanidade compartilhada, a conexão de uma alma que sofre com outra que busca entender. O amor verdadeiro não pergunta: quem é meu próximo? Ele simplesmente ama quem está à sua frente. Saí daquele hospital um homem diferente. A história daquele senhor me deu uma nova perspectiva sobre a vida, a fé e o meu propósito. Entendi que ser cristão não é apenas sobre ir à igreja aos domingos ou acreditar em um conjunto de doutrinas. É sobre viver uma vida de serviço sacrificial, seguindo o exemplo de Jesus. É sobre levar luz para os lugares escuros, esperança para os desesperados e amor para os esquecidos. Que possamos todos ser inspirados a parar de buscar bênçãos para nós mesmos e começar a ser a bênção na vida de alguém. Que possamos ser as mãos e os pés de Cristo no mundo.